Vamos lá, bom dia para todos. Vamos iniciar aqui um tema, amebas. Então a gente vai falar de amebíase, né? E as amoebas ou amebas, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é uma ameba, tá? Ameba é um ser eucarionte unicelular. Então é uma única célula eucarionte que ela vai infectar outros animais. Porém, a ameba, existem espécies de ameba que são de vida livre, tá bom? A gente já conversou isso sobre a ideia de vida livre, de estar infectando alguém na semana passada, né? De hospedeiro facultativo, obrigatório, parasita facultativo, obrigatório, a gente conversou isso na semana passada. E a mesma coisa. Então vai depender do tipo de ameba. Tem a ameba que é de vida livre e tem a ameba que não é de vida livre. A de vida livre, ela é um parasita oportunista. Por quê? Ela não quer viver parasitando alguém, mas se acontecer, aconteceu e ela vai se aproveita da oportunidade sem nenhum estresse, tá? As amebas, elas se movimentam através, tá, de flagelos. Vocês conseguem observar aqui na superfície dela, tá? Parece tem umas linhazinhas aqui, tá vendo aqui? É a forma da entameba estolítica, né? Na forma livre e adulta, e aí ela vai se movimentar através desses flagelos, tá bom? São o quê? São órgãos de locomoção. Igual um flagelo que a gente vê no espermatozoide, né? Só que o espermatozoide é solto, tá bom? As entamebas, elas têm algumas formas evolutivas. Isso eu conversei com vocês também na semana passada. Que o que é a forma evolutiva? Seria uma maneira de transformação daqueles parasitas de acordo com as condições em que eles estão vivendo. Então, uma das fases das amebas, a gente chama, né, uma forma evolutiva dela, que é a forma de trofozoito. E essa forma é uma forma bem interessante, tá bom? Que ela vai se alimentar por fagocitose. Então, ela vai começar a pegar coisas e colocar para dentro dela para poder utilizar como nutriente, tá? Então, ela pode pegar por fagocitose, pode pegar por pinocitose ou por transporte através de membrana. Esse parasita também, ele acaba se reproduzindo de maneira comum a outros parasitas e outros seres unicelulares. Ela faz uma divisão simples, tá? E durante essa divisão simples, geralmente ela vai formar o que a gente chama de cisto. Se você olhar na figura aí do lado, tem uma bolinha, tá? E o que é essa bolinha? É o cisto. Conversei com vocês que, na semana passada, que alguns parasitas podem sair do organismo e mudar a sua forma para resistir a um ambiente, vamos dizer assim, considerado hostil. Porque dentro do hospedeiro ele vai de boa, porque ele tem o nutriente, tem tudo da maneira que ele quer. Fora do hospedeiro, ele vai ter que sobreviver sozinho e muitas das vezes um ambiente muito hostil. Então, na verdade, a gente tem essa entameba estolítica, ela vai se transformar em cisto no momento em que ela consegue perceber a alteração de característica do ambiente que ela está, que ela vai saindo do intestino delgado, entrando no intestino grosso, e muda a característica, e aí ela começa a realizar um procedimento que a gente fala de encistamento. Ela vai se transformando em cisto, porque ela já vai perceber que ela está próximo de sair. E aí como é que ela vai sair? Ela vai sair através das fezes e ela pode, dessa maneira, contaminar um outro hospedeiro, tá? As amebas humanas, né, são aquelas que vão parasitar os seres humanos. A gente tem a ameba, né, muito conhecida, que causa bastante problema, que é a entameba estolítica, tá? Esse é o nome científico dela. Né? Escreve entamoeba estolítica, tá bom? E dessa maneira aí mesmo. Essa entameba estolítica, ela tem duas maneiras de se comportar, tá? Uma é chamada forma minuta, ou seja, ela está lá no intestino, mas ela não está agredindo. A gente fala que é a forma não patogênica, ou seja, ela só está lá, mas ainda não está agredindo a mucosa
intestinal. E depois ela se modifica. Se vocês olharem, muda o tamanho e muda a característica citoplasmática daquela entameba, né? E aí ela fica, né, e se transforma no que a gente chama de forma magna, que é a forma extremamente patogênica. Então, vocês vão observar que as entamebas elas têm algumas características, ela tem várias fases evolutivas e elas têm modificações em cada fase, em cada momento, em cada local que elas vão estar contidas. Existe uma outra entameba que é chamada de entameba dispar, que ela é semelhante, né, à histolítica não patogênica, né? Então, quais são as amebas, tá, patogênicas conhecidas em potencial ataque ao humano? Todas são amebas, tá bom? Então você tem a entameba coli, que é a que está com a letra C, está embaixo do lado esquerdo. Entameba hartmanni, que é a D e a E, lá embaixo do lado direito. Endolimax nana, que é a F e a G, é a que está em cima. E a Iodameba brutstili, que é a que está com a letra I. Tá? Então, tentei pegar algumas fotos de amebas e vocês já conseguem perceber que elas vão se diferir em tamanho, muitas das vezes em forma, tá? E atividade patogênica. Então, isso vai variar bastante entre elas. Existem algumas outras entamebas, né, que podem estar entrando em contato conosco e gerando alguns processos infecciosos. Entameba gingivalis. O que é isso? É uma entameba que só é encontrada na boca. E ela é muito parecida com a entameba histolítica. Então, ela vai gerar um processo patológico na cavidade oral. E o nome dela já diz, né? Entameba gingivalis, né? De gengiva, a gente lembra de gengiva. Entameba polec, né? Ela é encontrada no porco, né? O hospedeiro dela é o porco, mas ela pode também contaminar os seres humanos. Então vamos lá, gente. Aí aqui algumas informações para vocês e do lado a gente já consegue ver o ciclo evolutivo, tá? Então vamos dar uma olhada ali no ciclo evolutivo, depois eu falo da parte de epidemiologia, para a gente entender como que a gente entra em contato com a entameba, tá? Então tem ali uma sequência, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, tem várias coisas até sair do corpo, tá? Então tudo começa aqui, ó. Quando a gente entra em contato com um alimento contaminado, pode ter sido, por exemplo, uma mosca que pousou nas fezes, tá? E ficou grudada ali uma partícula das fezes, ou a entameba ficou lá na pata da mosca, e quando a mosca pousou no alimento, trouxe a entameba. Você comendo o alimento, você se contamina. A gente tem também a contaminação direta, tá? O que seria uma contaminação direta? O humano contaminado defeca numa região onde tem lá a presença do alimento, o alimento fica contaminado, solo contaminado e você entra em contato com o alimento, tá? A gente pode também se contaminar através da água, tá? Onde o ser humano ali ele vai defeca numa região onde tem um corpo hídrico, pode ser um rio ou um lago, e aí você pega a água desse rio, desse lago e bebe. E se tiver entameba, você vai se contaminar, tá? Uma vez no seu corpo, né? A entameba ela vai entrar no seu corpo e a forma que ela entra no seu corpo é a forma de cisto. Por quê? Lembra que eu falei com vocês? Ela muda o seu formato para sair, então ela tem que resistir ao ambiente. Então, as amebas, elas viram um cisto, é como se fosse um ovo, mas não é chamada de ovo, tá? É um cisto, que é uma forma em que ela vai estar, vamos dizer, como uma armadura, uma carapaça, para sobreviver no ambiente. Então, se vocês olharem ali o número 1, está entrando o cisto. Esse cisto ele vai tirar a sua carapaça. Se vocês perceberem, o cisto ele tem 4 núcleos. Ou seja, cada cisto seriam 4 amebas. E depois a gente vai começar o processo de multiplicação dessas amebas. Tá? Essas amebas começam a se multiplicar, se tornam patogênicas, são parasitas intestinais, tá? E vão gerar um processo de inflamação intestinal bem grave. Essas amebas, quando elas vão correndo pelo intestino delgado, gerando um monte de lesão,
Alcançando o intestino grosso, o ambiente está hostil. Essa ameba, ela começa a entrar no processo de encistamento. Ela volta a ser um cisto. E aí, para quê? Porque ela está vendo que ela vai sair. Então, ela precisa se preparar. E aí, no processo de encistamento, uma ameba começa o processo de encistamento e ela vai sair na forma de cisto com 4 núcleos. Então, uma ameba gera um cisto com 4 núcleos, como se fosse uma ameba virando 4, guardadinha no cisto. A gente vai ver com um pouco mais de calma, vai ter os nomes das fases evolutivas, então aguardem aí que a gente já vai falar do ciclo evolutivo. Então, algumas informações aqui. Entamoeba dispar. Vamos lá. Entamoeba dispar. Ela é a mais frequente em todo o mundo, só que a histolítica ela é mais patogênica do que a dispar. Mesmo tendo em menor quantidade no mundo, ela é mais patogênica. 48 milhões de casos de amebíase por ano. É gente pra caramba pegando, se contaminando com ameba, né? De 40 a 110 mil óbitos. Então as pessoas morrem por amebíase. Tá bom? No Brasil, a gente tem alguns locais que são considerados mais relevantes à presença, né, da ameba, como Manaus, Belém, João Pessoa, Porto Alegre, e áreas, né, de prevalências relativamente alta, como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Bruno, só tem nesses estados? Não, a prevalência é maior nesses estados, tá? Como eu falei para vocês, o processo de contaminação é através das fezes, e um paciente contaminado, quando ele defeca, ele pode defecar uma quantidade enorme de cistos, em forma de milhões de cistos. Obviamente não é. Ele defeca uma vez, libera milhões. Não. Defecações consecutivas vão sair uma determinada quantidade de cistos. E aí a transmissão pode ser, ela é oral, faltou o L ali, né? Pela mão suja, direto, água contaminada ou alimento contaminado, como eu falei. Além de insetos que passem nas fezes e passem no alimento, tá? Pode também corpos hídricos como rio e lago está contaminado, você utilizar essa água para regar alguma plantação de um alimento e você contaminar o alimento e ingerir o alimento contaminado. Vamos lá, como que a gente faz então um controle? Né? Porque eu falei para vocês como a gente entra em contato com os dados epidemiológicos, agora a gente tem que ter uma ideia de controle para a gente se prevenir. Vocês vão perceber que quase todas, tá? As parasitoses, o controle é muito parecido. Que é o quê? Olha lá. Principalmente da amebíase. Manipular os alimentos de maneira que você elimine os cistos. Então, é lavar os alimentos, tá? De maneira adequada. Evitar alimentos que possam estar contaminados. Tratar, cuidar e treinar pessoas que manipulam alimentos, porque elas podem ser fontes de infecção. Alguém manipulou um medicamento, contaminou a mão, ela foi para um lugar, largou a mão ali suja, então ela pode estar levando e transmitindo também. Higiene pessoal, acho que isso aí é um problema que a gente tem que prestar atenção sempre, né? Não é só por amebas. Saneamento básico, saneamento ambiental, água potável. Isso é um problema no Brasil, né? A gente sabe que tem regiões que não tem nem esgoto ainda, tá? E acabam tendo esgoto a céu aberto, isso amplifica a contaminação. E as pessoas que têm um alto risco de se contaminar, como pessoas que são imunossuprimidas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção em pessoas que têm essa debilidade imunológica. Então, é basicamente tomar os cuidados básicos de sanitários que a gente já toma, né? Lavar a mão, lavar alimento, né? Tomar esses cuidados básicos. Vamos lá, caracterização das amebas. As amebas, tá? Elas têm um núcleo diferenciado dependendo da espécie de ameba. Então, por exemplo, a Entamoeba histolítica e a dispar, que é a letra A lá, elas têm um núcleo central, tá? E esse núcleo, ele é um núcleo composto por pequenas partículas, grânulos de cromatina. Tá? Então você vê que tem uns granulozinhos aí formando aquele núcleo central.
Ah, e o cariossomo dela, ou endossomo, vai ser central no caso da entameba histolítica e dispar, ou pode ser excêntrico. O que é excêntrico? Fora do centro. Então a gente tem outras espécies, como a entameba coli, que é a letra C, que não é bonitinho no centro. Tá? É um pouquinho mais próximo da periferia, que é a letra C, que é a última linhazinha aí. Tá? Então, o tamanho do núcleo, a disposição de cromatina, que é o quê? Esses grânulos que estão aí em volta dela. A disposição do material genético, sendo central ou excêntrico, serve para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, peguei um exame de fezes, corei, consegui olhar e achar uma entameba. Se eu utilizar uma objetiva maior, eu consigo olhar as características dela. E já consigo ali tentar traçar um diferencial. Vi lá um núcleo centralizado, a cromatina toda na periferia bonitinha, eu já vou pensar que é o letra A, histolítica ou dispar. Olhei lá, a cromatina toda dispersa na periferia, mas o núcleo excêntrico, cheio de grânulozinhos espalhados, eu já vou pensar em entameba coli. Obviamente que somente o achado microscópico desse jeito ele não é totalmente diferencial, né? Mas ele sugere, né, ajuda bastante a tentar achar qual é o tipo de entameba que a gente tem contaminando aquele paciente que chegou ali com aquela amostra de fezes para fazer um tratamento, um diagnóstico. Diferenças entre entameba histolítica, entameba coli, entameba hartmanni. A gente vê que o tamanho tem diferença de uma para outra. O citoplasma, né? Ele é ecto ou endo, né? Separado. Temos na coli um citoplasma uniforme, na hartmanni é variável. Hemácias pode ter na entameba histolítica, nas outras não tem. Então quer dizer que a histolítica ela fagocita hemácia. Cromatina nuclear, grânulos delicados, na periferia bonitinho. Na coli, grosseiro. Na hartmanni são grânulos que vão aumentando de tamanho, crescente. Cariossoma, pequeno e central na histolítica. Grande e fora do centro na coli, como a gente viu. E na hartmanni volta a ser pequeno e central. O cisto, 4 núcleos da entameba, a gente pode ver na amostra de fezes, tá? É a entameba. Mas na maioria das vezes a gente vai ver o cisto, né? Porque é o que sai nas fezes. Quando a gente encontrar a entameba na forma, vamos dizer assim, não encistada nas fezes, quer dizer que o paciente tem muita ameba. Porque alguns não conseguiram virar cisto e saíram patogênicas ainda nas fezes, tá? Então, 4 núcleos na histolítica e na hartmanni, na coli, 8 núcleos. Então, quando alguém se contaminar, pode até ter já inicialmente 8 entamebas de uma vez só, tá? O corpo cromatóide é bastonete, no outro é feixe agulhas e no outro é risiforme, em formato de raiz, né? Que vai espalhando assim. Então, com isso, a gente consegue ver algumas características relacionadas a elas durante o método de diagnóstico. Vamos lá. Essa entameba histolítica, que é a mais patogênica, tá? É a que principal vai sair nos exames de fezes. As gengivales não, que se acha só na boca, né? Mas as outras todas são nos exames de fezes. Entretanto, a entameba histolítica especificamente, tá? Ela é muito parecida com as outras. Isso dificulta um pouco até o diagnóstico, para saber o diagnóstico preciso, né? O tamanho, madeira do núcleo, cariossoma, é tudo muito parecido. Mas ela é a mais patogênica que a gente tem. Então, dentro da sintomatologia do paciente e o exame diagnóstico, a gente consegue fechar uma ideia e, na grande maioria das vezes, a gente tem quase sempre a confirmação que é uma entameba histolítica que está causando todo o problema, tá? A gente tem 7 variedades de doença, tá? Com variados graus de patogenicidade que as amebas podem estar causando. Então, não é só uma inflamação intestinal. A gente tem uma série de complicações que as amebas podem estar causando. Aí é só uma observação, né? Já falei antes, né, da parte de ser minuta e magna, né? Minuta seria menor, magna seria maior.
né? Então, a minuta tem 10 a 20 micrômetros, a letra A, e a magna de 20 a 30 micrômetros, que é a B, ela é maior. A principal fonte de infecção amebiana são pacientes crônicos, tá? Ou seja, quem tem a doença mesmo, mas temos os pacientes que são assintomáticos. E aí esse é um outro problema. O paciente ele tem a ameba, ela não virou patogênica, mas ele está transmitindo, porque ele está eliminando o cisto pelas fezes, tá? E temos os indivíduos portadores, tá bom? Que são sadios. Então ele tem a ameba, ela não vira patogênica, ele excreta ali essa ameba. Vamos lá. Ciclo dentro da ameba histolítica. Essa aqui é a parte que é mais legal. O que é essa parte ali de cima? Seria essa setinha entrando. O paciente ingerindo o cisto. Então ele pegou alguma coisa contaminada, estava com a mão contaminada, botou a mão na boca, o cisto entrou através da boca. Tá bom? Esse cisto ele vai descer, tá? Até chegar no intestino delgado. Eu escrevi aqui do lado, tá, gente? Cada etapazinha descrita, tá? Para vocês entenderem também com a figura. Então, a primeira etapa, que é lá de cima, tá? É o cisto com a carapaça dele entrando. E quando ele chega no intestino delgado, essa entameba ela tem que desencistar, ela sai do cisto. Quando ela sai do cisto, ela é chamada de metacisto. Seria um cisto que estaria fora da carapaça dele, tá? Que é essa letra E. Depois, esse metacisto, que tinha 4 núcleos, lembra que eram 4 núcleos? Esses núcleos vão estimular a divisão celular. Então, esses 4 núcleos se dividindo vão se transformar em o que a gente vê no F. 8 amebas, tá? Que, nesse momento, ela vai ter um nome específico, porque ela está fora do cisto, fora da camada do cisto. Então, aquele metacisto, que é a letra E, o que é o metacisto? Essa ameba saindo do cisto, vai gerar 8 trofozoítos. Para quem não conseguiu pegar, o nome está escrito aqui, ó, 8 trofozoítos. Tá bom? Olha lá, na letra, a mãozinha aí, ó. Em 8 trofozoítos. Tá bom? 8 trofozoítos aqui, ó. Isso tudo na transição do intestino delgado para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, essa entameba ela tem 2 caminhos. Ela pode seguir um ciclo chamado de ciclo patogênico e o ciclo não patogênico. Ela não vai invadir a mucosa, não vai fazer nada. Ou seja, ela vai passar direto pelo humano. Tá bom? E por que ela precisa passar direto pelo humano? Para ela se multiplicar. Ela só faz isso dentro do humano. Então, aqueles 8 trofozoítos vão iniciar o processo de multiplicação. E aí vocês vão ver, a gente volta aqui. Esses 8 trofozoítos começam a se multiplicar. E dentro deles, eles começam a gerar o quê? Captar coisas que vão servir para eles sobreviverem quando saírem do corpo dos seres humanos. Então eles vão estar, né, pegando, ó, vários polissacarídeos. O que é polissacarídeo? Açúcar. E vão formar vários vacúolos de glicogênio. Um monte de bolinha. Se você olhar, fica com um monte de bolinha que é vacúolo de glicogênio. Ele está fazendo o quê? Guardando energia. Para quê? Para sobreviver fora. Isso, quando ele sair como cisto, tá? Então, vocês conseguem ver que está escrito aqui para vocês, ó. O cisto, ele contém depósitos de polissacarídeo e aglomerados de DNA, que foi o que a gente viu. A cromatina, não é isso? E aquele núcleo centralizado ou excêntrico, tá? Que é a letra B e a letra
C. Tá? Bruno, o ciclo não patogênico, ele está com o símbolo da letra G. Ou seja, vai se multiplicar, tá? E esse trofozoito aqui, ele geralmente não é encontrado nas fezes. Por quê? Ele ainda está na forma fora do cisto. Nas fezes, geralmente a gente encontra o que está dentro do cisto. Então, o que acontece com esse cara aqui? Ele vai ficar se multiplicando. Só se multiplicando. Não vai agredir nada no teu intestino. Bruno, mas eu posso encontrar ele? Posso, como eu falei, dependendo do tipo de evacuação. Ó, fezes diarreicas, não deu tempo de absorver nada e não deu tempo da ameba virar um cisto. Então, você pode encontrar um trofozoito nas fezes diarreicas. Nas fezes formadas, ela já acumulou um monte de coisa, ela não fagocita mais nada. E seus vacúolos assumem a forma de perde seus vacúolos digestivos e assume a forma do que a gente chama de pré-cisto. Seria um cisto preliminar, a letra A. Você está vendo que ela não fica mais amorfa, fica redonda, já próxima do formato de um cisto. Tá bom? Tendo somente um núcleo. Depois ela entra na letra B, já num cisto primário, tá? E da letra B até a letra D, a gente tem somente a multiplicação do núcleo, como está aqui, ó. Os corpos cromatônicos. No cisto, o núcleo se divide duas vezes. Você tinha um núcleo se vira 2, uma vez. 2 núcleos viram 4. E aí a gente tem um cisto tetranucleado. Esse cisto tetranucleado, que já é a letra D, da B para D, você já tem o cisto, já tem aquela carapaça. Só vai ocorrer o quê? A multiplicação do núcleo. E a gente vai ter a presença do B para D nas fezes formadas sendo liberadas. Tá? Bruno, eu posso encontrar o pré-cisto? Sim. Em fezes não diarreicas, mas pastosas e inicialmente formadas. Ou seja, são fezes que correram rápido pelo intestino e não deu tempo de eu transformar o pré-cisto em um cisto. Então, deu para entender o ciclo não evolutivo? Ela entra, cisto vira metacisto, do metacisto vira 8 trofozoítos. Esses 8 trofozoítos no intestino grosso vai se multiplicando. Aquelas que vão avançando pelo intestino saem da forma de trofozoito, entram na forma de pré-cisto, com um núcleo só. Depois elas entram já na região do intestino grosso, na sua forma de cisto final, com um núcleo só. E depois elas fazem duas multiplicações nucleares. Um cisto virando 2, 2 virando 4. Eu tenho meu cisto final, que seria a letra D, que vai ser eliminado através das fezes. Ou seja, nesse ciclo, a entameba entra e sai e não faz nada com você. Ela só usa o seu corpo para se multiplicar. Bruno, e quando ela me causa alguma coisa? A gente entra aqui, ó, nessa variação do ciclo intestinal, que é o ciclo patogênico. Tudo bem? Então, eu vou pegar esse pedacinho do ciclo patogênico e botar maior, que é o que está aqui. Tá? Então, ó, letra A, o cisto que entrou pela boca. Letra B, metacisto, saindo do cisto. Aqui embaixo são o quê? 8 trofozoítos. Então, até aqui, então, esse pedaço aqui, ele compete ao ciclo não patogênico e ao patogênico, porque nos dois faz a mesma coisa. Tá? Vira 8 trofozoítos. Bruno, o que faz ser patogênico? Quando ela decide invadir o tecido. Não quer só se multiplicar, ela decide invadir o tecido. Tá?
Então, se ela seguir o fluxo não patogênico, ela vai seguir por aqui. Se ela seguir o fluxo patogênico, ela vai aqui para a letra E. Então, quando ela decide ser invasiva, patogênica, a gente entra aqui nesse pedacinho do ciclo, tá? E o que a gente tem aqui, ó? Aquele trofozoito que não quer ficar se multiplicando, agora ele vai invadir a mucosa intestinal. Se vocês olharem, o que essa ameba vai fazer? Ela vai chegar lá no intestino, vai começar a liberar uma quantidade enorme de enzimas que vão começar a degradar a parede do intestino e vai fazer um monte de buraco no intestino, que é o que a gente chama de úlceras, tá? Geralmente na mucosa do cólon, do intestino grosso, tá? Após elas invadirem o tecido, elas vão alcançar a circulação sanguínea. Então, ela invade a mucosa intestinal, esse trofozoito patogênico, e acessa o vaso sanguíneo que está logo ali embaixo dessa mucosa intestinal. Bruno, o que acontece quando acessa o vaso sanguíneo? Vai parar em qualquer lugar, tá? O foco maior delas é fígado, pulmão, cérebro, entre outros tecidos, tá? Todas que penetram no intestino chegam no sangue? Não. Algumas vão chegar só ali no intestino e vão gerar uma série de abscessos que vão gerar necrose. Então já dá para imaginar como que fica a mucosa intestinal inflamada e demasiada. Imagina a dor que esse paciente sente quando ele vai defecar. Tá? Lembrando que quando ele defecar, por essa ameba acessar a circulação sanguínea, você pode ter fezes com sangue, que a gente chama de melena. Tá? É comum. Então, a gente tem o ciclo não patogênico e o ciclo patogênico, tá? Dentro do ciclo patogênico, como ela entra, já falei, né? Tem enzimas, aqui seria uma fotinho da ameba invadindo a membrana intestinal. Esqueci dessa figura. Ela tem enzimas proteolíticas que vão destruindo essas células, tá? E vão gerando aí uma série de canais, buracos, até chegar aos vasos sanguíneos. Com isso, vai gerando as nossas úlceras intestinais. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, elas podem alcançar vários tecidos, tá? Porém, elas podem só alcançar o intestino, não conseguir chegar na corrente sanguínea. Nesses casos, a gente vai ter a amebíase intestinal. Como é que é caracterizada a amebíase intestinal? Tá? Aí eu vou falar aqui um pouquinho da amebíase intestinal. A amebíase intestinal ela é praticamente, tá, ulcerações na região do intestino, que aumentam bastante uma resposta inflamatória. E, vamos pensar, o nosso intestino ele é cheio de bactérias. Então a gente acaba abrindo um monte de buraco para a penetração de uma série de bactérias. Então isso facilita, a penetração e até o aparecimento de infecções oportunistas, outras infecções. Você pode ter entrado ali de uma bactéria que está no teu intestino, que ela não estava fazendo nada, agora ela tem um buraquinho, ela vai lá e começa a virar patogênica. Tá? Tudo porque a ameba entrou. Tá bom? Então, a invasão nos tecidos é precedida pela aderência ao epitélio, depois a quebra, né, a destruição do tecido. Somente 10% das pessoas têm o ciclo patogênico. Então, o que eu falei para vocês, quando ela decide ser patogênica, ela vai ser. Na maioria das vezes, ela passa sem causar nada. Ela é maior, né, a patogenicidade é maior em dieta rica com ferro, tá? E é maior também em paciente imunossuprimido, que é um paciente que não tem as suas defesas mantidas. Então, a ameba ela acaba penetrando mais. Quando que aparecem as lesões? Entre 1 e 4 dias depois da infecção.
Então, contaminou, entrou a ameba, ela tem de 1 a 4 dias para poder se multiplicar e tá gerando a lesão intestinal, tá? Já falei, né, da reprodução. Ah, não, isso aqui é para falar do tecido, né? Ó, em torno das amebas tem o tecido necrótico, que é o tecido conjuntivo que fica em necrose, destruição de vasos e formação de úlcera de base larga, úlcera grande mesmo intestinal, tá? Podendo chegar à camada muscular, tá? Mas a camada muscular ela é mais resistente. Mas se abre uma úlcera, abre um buraco mesmo no intestino. Com isso, a gente pode desenvolver uma complicação dessas úlceras, que é chamada de colite amebiana aguda. O que seria isso? Região aqui, ó, inicial do cólon e a região do reto sigmoide, tá? A porção inicial e final do nosso intestino grosso, tá? Não quer dizer que você não tenha lesões no entorno, tem, mas fica mais concentrada aqui e aqui, tá? E é como que esse paciente se comporta? Dor abdominal, febre, evacuação frequente, fezes líquidas. Claro, esse tecido intestinal, do intestino grosso, que a função do intestino grosso é fazer o quê? Absorver água. A função dele é essa, absorver água e eletrólito, que nutriente é no intestino delgado. Já foi, né? Então ele vai absorver água. Se o tecido está inflamado, ele não consegue absorver água. Então minhas fezes saem líquidas. Não dá tempo de absorver água, tá? Mucosanguinolentas. Sai sangue por causa das lesões, das ulcerações, e o muco que ficaria ali, ele fica solto. Ou só com muco ou só com sangue. Pode sair com os dois, ou só com um ou com o outro, tá? Após 4, 5 dias, os sintomas eles dão uma abrandada. E o paciente acha que foi uma coisa que passou rapidamente por ele. Porém, nesses casos aqui, o paciente ele pode até ter uma resolução do problema com a atividade imunológica dele combatendo a ameba. Porém, ele pode também não ter a resolução do problema. Aí que está o ponto crítico da questão. Que esse paciente ele vai entrar numa colite amebiana aguda intensa, onde ele tem cólica, 10 a 20 evacuações por dia. 10 a 20 evacuações por dia, tá? Diarreia e disenteria. Algumas semanas, o paciente fica com astenia, parado, não consegue se fazer nada, sem força de nada, emagrecimento e muito nervoso. Casos benignos de anorexia, desconforto abdominal, fezes moles com muco e um pouco de sangue. Então, o paciente ele vai ficando ao longo do tempo desenvolvendo um estado de anorexia e desnutrição, tá? Aqui é uma foto, né, de uma biópsia de uma região inicial do nosso intestino grosso. Olha a quantidade de úlceras, a quantidade de buracos que tem aqui. E aqui também, né, num aumento maior do microscópio, a quantidade de úlceras geradas pelas amebas. Aqui é bem interessante, que é uma foto vista de cima de uma ulceração. Você tem aqui um tecido e a ulceração é essa bolinha aqui. Então, a ameba foi, furou e entrou aqui. A gente acha que esse furo vai desse mesmo tamanho até o final. Mas quando a gente vê uma foto lateral, a gente vê o furo, mas a gente tem uma camada interna bem destruída. Então, não é só a lesão do tamanho do furo. A gente acaba tendo uma área interna muito mais destruída do que o tamanho, né, da ulceração gerada pela entameba. Nessa figura aqui corada, a gente consegue ver isso melhor. Olha aqui, ó, a lesão da ulceração e a região interna com um extenso processo inflamatório. A gente vê que a lesão interna ela é muitas das vezes maior do que a própria ulceração. Vamos lá. Essa amebíase intestinal aguda são aqueles sintomas. Ela pode virar uma amebíase crônica, tá?
que seria isso? O paciente ele tem evacuações frequentes, 5 a 6 vezes por dia, diarreica ou não. Tá? Pode ser diarreia ou não. Muita flatulência, desconforto abdominal, dor que dura algum tempo. Tá? Durante esse período aqui de diarreia, o paciente ele vai alternar. Por quê? O que seria o processo diarreico? O processo diarreico seria você pegar as fezes que estão aqui, por todo o intestino, e liberar tudo de uma vez. Então, quando você libera tudo de uma vez, você limpa o seu intestino todo. Então, entre essa defecação que você eliminou tudo de uma vez numa fezes diarreica, você vai ter um período de constipação, que é o quê? O período de você novamente encher de bolo fecal o seu intestino todo, para depois você ter uma evacuação, tá? Então, por isso que está escrito ali, para vocês, ó, períodos de constipação alternando com diarreia. Então, esse paciente ele fica diarreia alguns dias, constipado outros dias. Diarreia de novo, constipado outros dias, tá? Ele fica nessa oscilação. Isso leva a um estado de cansaço, perda de peso e disposição do trabalho, claro, né? O diagnóstico, ele é um teste, pode ser feito através de análise de fezes ou teste sorológico. O que é um teste sorológico? O teste sorológico, ele nada mais é do que você pegar uma amostra de sangue do paciente e procurar anticorpos contra a entameba. Então, se você pega a amostra de sangue do paciente e encontra anticorpos contra a entameba em grande quantidade, esse paciente está contaminado com entameba. Tá? E vai depender também do perfil sorológico, né? Se você vai achar uma IgG ou uma IgM. IgG seria o quê? De exposição que já aconteceu há algum tempo. Muitas das vezes o paciente nem tem mais ameba, mas ele tem a memória imunológica. E a IgM seria o quê? Uma infecção recente. Então ele está passando ali por um processo de amebise. Beleza? Então, ó, a gente pode se basear no teste sorológico, mais a entameba em excreta, fezes, tá? Então, a gente analisa o quê? Se teve invasão no tecido, através da sorologia positiva, porque se teve aparecimento de anticorpos, essa entameba chegou no sangue, tá? Resposta terapêutica amebiana a gente pode também fazer com o tratamento e quadro clínico compatível com alguma das formas. Então, a gente acaba enquadrando essas ideias em cima do tipo de amebíase que o paciente vai estar desenvolvendo. Complicações da amebíase. Então, vamos lá. Gestante ou mulheres em puerpério, tá? E pessoas em imunossupressão. Se elas se contaminarem com a ameba, tá? Se tem uma chance muito grande, tá? De chegar até um desfecho fatal, que é o óbito da pessoa, tá? Então, por quê? Fica muito ulcerado o intestino, tá bom? Esse intestino e o abdômen pode ficar muito rígido, desenvolvendo até uma peritonite, uma inflamação de abdômen, e o íleo fica paralítico. E aí isso vai gerando o quê? Um acúmulo de fezes, tá? E muitas das vezes isso pode ser fatal para a pessoa, tá? Até porque tem muitas fezes mucossanguinolentas. Outras complicações, que foi o que eu já falei anteriormente para vocês, tá? A gente pode ter infecções bacterianas oportunistas. A gente faz uma lesão ulcerada, a bactéria vai lá e invade, e nisso que ela invade, ela pode estar gerando uma infecção naquela região, tá? E muitas das vezes, essas bactérias, gerando essa lesão, a gente precisa de outros tratamentos para fazer a cura desse paciente. Porém, durante todo o processo de destruição do tecido, a gente vai tentando recuperar esse tecido, mas a ameba continua gerando problema. É gerado um tecido
de transição, um tecido granulomatoso. Esse tecido granulomatoso, se ele não for, tá, substituído pelo tecido definitivo, a gente sabe que a gente manteve a infecção pela ameba. E o estresse constante causado pela ameba, tá, na região do intestino, podem estar gerando obstrução intestinal. E aí aparece lá como se fosse, né, um tecido granulomatoso que cresceu do intestino, gerando obstrução do tecido do intestino. Parece um tumor, mas não é um tumor, é um tecido que foi constituído ali por causa da infecção. E no tratamento a gente consegue resolver muita coisa. A gente pode ter amebíase pulmonar e cerebral. Lembra? Ela cai no sangue, né, gente? E aí onde ela vai parar? Não sei. A gente falou até agora amebíase intestinal, né? Mas ela pode parar, por exemplo, no pulmão. O pulmão não recebe muito sangue? Sim. Então a gente pode ter uma amebíase pleuropulmonar. Então você vai gerar as ulcerações lá na região pulmonar. Tá? É uma outra forma de estar gerando problemas com a ameba. Tá bom? É muito comum? É menos comum, mas pode estar acontecendo. Tá? Então, ó, infecções no pulmão em pleura, o paciente tem febre, dor torácica do lado direito, tosse, expectoração, lembra suco de tomate, chocolate ou gelatina, ou seja, muco com sangue. Tá? Infecção bacteriana não é muco com sangue, né? Aquela placa verde, não é isso? Você tem uma outra coloração. Metade dos casos também está associada à amebíase no fígado, que eu vou falar para vocês que tem uma possibilidade muito grande de estar aparecendo. Tá? A amebíase hepática é uma das principais complicações. Numa radiografia, a região do diafragma, né, fica com uma sombra, tá? Limitada a uma elevação na região do diafragma. Tem efusão pleural pericárdica, abscesso, né, e consolidação da inflamação no pulmão. Tá? E em testes de escarro, a gente consegue achar a entameba, que pode caracterizar aí uma amebíase pleuropulmonar. Beleza? Bruno, e no cérebro? No cérebro, os pacientes muitas das vezes têm a morte após meses de hospitalização. Por quê? Essa ameba ela vai chegar lá no sistema nervoso central e gerar uma série de abscessos infecciosos ali. Tá? E é um tecido que não tem regeneração. Né? A gente degrada e fica com a lesão ali direto. Né? Geralmente, esse abscesso cerebral é depois dos outros problemas, seria uma evolução de quadro clínico de um paciente com ameba. Tá? Geralmente são pacientes em fase terminal de amebíase hepática ou pulmonar. Tá? E aí são casos, geralmente, também que são fatais. A amebíase hepática, tá? Que é uma das principais formas patogênicas de desenvolvimento aí de amebíase. Tá? Ela é a mais comum, 1/3 dos casos de pacientes com amebíase hepática ela é fatal, tá? Principalmente em homens. São lesões e abscessos em toda a superfície do fígado, que evoluem de maneira silenciosa. Desconforto no hipocôndrio direito, na região do abdômen, aqui na altura do estômago, na região direita, tá? Que é onde está o fígado, irradiando para a região escapular. Então vai subindo, tá? A dor. A amebíase hepática, ela imita uma colicistite, o paciente tem febre, náusea e vômito. A gente tem hepatomegalia, aumento do fígado, tá? Geralmente o abdômen fica também dilatado, palpável, né? E com cintilografia a gente consegue avaliar a extensão desse processo, tá? Então aqui é um exemplo de uma amebíase hepática com uma distensão abdominal. A gente consegue ver até aqui mais ou menos um formatinho do fígado, não é isso? Inchado. E aqui um fígado com uma diversidade de lesões, né, por amebíase. Tá bom? Como que a gente consegue descobrir que o paciente está contaminado com ameba?
a gente tem que fazer o diagnóstico da amebíase. Todo diagnóstico da amebíase, ele envolve, tá, alguns exames. Já falei de alguns para vocês, tá? Claro que para poder fazer esses exames vai depender do quadro clínico do paciente, né? Você vai suspeitar. Ah, vou fazer um exame de fezes e o paciente está com problema lá de infiltração pleural. Não, vou fazer o exame de escarro, né? Então a gente vai, é o quadro indicativo. Então vou fazer uma demonstração de cistos nas fezes, tá? Que são o quê? Um exame parasitológico de fezes normal, tá? Então, é interessante que o paciente faça coleta pelo menos de 3 amostras, tá? No exame parasitológico de fezes normal, para se garantir que talvez naquela defecação saia algum cisto. Vai que o paciente defeca e não sai cisto nenhum e logo na próxima defecação sai um montão de uma vez só, né? Ou normal ou com MIF, que é um conservante, né? Que você faz geralmente 3 evacuações. Pesquisa pelo método de Fausch, que é você corar as fezes com Lugol, e após corar com Lugol, você vê geralmente o cisto assim, amarelão, tá? Destacando das fezes, tá bom? Como é que eu faço isso aqui? A gente tem algumas amostras, maneiras de amostra de fezes, tá? Então, geralmente você pega aquela amostra de fezes, se ela já for diarreica, já dá para fazer melhor, né? Mas aí você vai fazer uma precipitação espontânea, tá? Vai pegar aquele precipitado, sobrenadante geralmente é descartado, e você vai procurar no precipitado se tem a presença do cisto. Onde? No microscópio. Você vai levar o microscópio e vai observar naquela amostra de fezes que você botou na lâmina a presença do cisto, tá? Eu posso corar com Lugol, que é melhor, que destoa de toda a lâmina que eu vou estar olhando, tá? Posso estar achando trofozoito nas fezes, mas eu falei, fezes diarreicas, tá? E a ideia é fazer uma pesquisa direta em fezes, né? Que pode ser emitida através do exame ou por enema. O que é enema? Você usar uma solução de lavagem intestinal, tá? Quando o paciente, por exemplo, está naquele período de constipação e eu quero fazer o exame, eu posso fazer uma lavagem com solução salina, que eu lavo o intestino por dentro, aquela solução eu vou procurar ali a presença, né, do cisto ou do meu trofozoito. Então, a demonstração dos trofozoítas, das lesões, com exame histopatológico. O que seria isso aqui, Bruno? Uma biópsia, tá? Seria um exame mais apurado, mais invasivo, né? Que seria uma retossigmoidoscopia ou uma colonoscopia, onde é introduzida lá no ânus do paciente, né, uma câmera, tá? Para poder fazer o quê? Ver as lesões. E muitas das vezes você pode ir lá com uma pinça e retirar um pedacinho da ulceração, tá? E aí o que eu vou observar nessa borda da ulceração que eu tirei? A presença do trofozoíta ali, que ele está ali, que ele invadiu aquela lesão, tá? Outras técnicas que eu posso utilizar, antígeno nas fezes, eu acho difícil. Cultura de fezes seria uma alternativa, tá? Mas seriam por métodos meio de cultura específico, isso que eu falo, meio de cultura específico, parentameba, ou você procurar DNA do parasita nas fezes por PCR, ou procurar no sangue, no exame sorológico, acho que está aqui no exame sorológico, procurando anticorpos no sangue, tá? A gente tem 2 tipos de exames sorológicos que a gente pode estar fazendo. Um usando a técnica de ELISA, tá? Ou hemaglutinação indireta, tá? Seriam 2 técnicas sorológicas de descoberta de anticorpos contra o parasita. Além disso, dependendo do tipo, né, de amebíase, a gente tem outros exames que podem dar alguns resultados. Por exemplo, na colite amebiana, quando eu faço lá um hemograma, eu vou ver uma leucocitose. O que é uma leucocitose? Menor quantidade de glóbulos brancos. Por quê? Porque eles foram para o intestino, eles não estão no sangue. Eles migraram para atacar a ameba. Então a gente vê uma leucocitose com neutrofilia.
Ou seja, os neutrófilos que migraram para lá. Então, quando você fizer uma contagem, os neutrófilos vão dar baixo. Já é um sugestivo também de uma infecção por ameba. Claro, tem uma neutrofilia, é ameba? Não. Você junta com os outros testes e pode chegar a uma conclusão, tá? Posso pesquisar os trofozoítas, anticorpos e a ameba fagocitano hemácia pode estar presente também nas fezes. No abscesso hepático, leucocitose com desvio à esquerda. Como é hepático, vou ter alteração das enzimas hepáticas. Tá? Então, vou ter fosfatase alcalina alterada, gama-GT, transaminase e bilirrubina alterada. Coisa que no intestinal estaria normal. Tá? E a velocidade de hemossedimentação ela também é alterada. Além dos exames hematológicos, eu posso fazer exames de imagem. Posso fazer um raio-x do tórax e ver o fígado aumentado. Posso fazer uma tomografia computadorizada e vendo o fígado, né, em hepatomegalia. Qualquer outra ali, eu posso estar vendo o fígado dilatado, inchado, devido ao abscesso amebiano hepático. Bruno, então como é que eu trato esse raio dessa ameba aí, que eu já vi que gera um transtorno muito grande, tá? A gente pode fazer um tratamento profilático. Como? Lavando as verduras e os alimentos. Como? Mergulhadas 15 minutos em 0,3 gramas de permanganato de potássio, tá? Para 10 litros de água. Ou 3 gotas de iodo por litro de água. Com isso, você já garante a morte dos cistos. Então, você diminui a contaminação. Tá? E é pouquinho tempo, 15 minutos. Depois lava-se com água corrente, você vai tirar o permanganato, vai tirar o iodo, vai embora, você pode se alimentar tranquilamente. Tá? As formas graves, né, do paciente, o paciente ele precisa ficar em repouso, a dieta dele é branda, rica em proteína e vitamina, e sem fibra e carboidrato. Para quê? Para evitar a evacuação. Né? E líquido em abundância, para evitar a desidratação desse paciente. Vamos lá. Amebicidas tissular. O que é isso? São medicamentos que combatem aquela ameba que entrou no tecido. Tá bom? Aquela que está patogênica. Estão associados a outros medicamentos das formas não invasivas, né? Ou extraintestinais. Quais são os medicamentos que matam a ameba que invadiu o tecido? Tá aqui, ó. Metronidazol, tinidazol e seconidazol. Tá? São os medicamentos para a forma invasiva. Bruno, esses medicamentos eles vão matar o quê? Tanto trofozoíta quanto cistos. Tudo bem? Mas as que invadiram é só o trofozoíta, né? Mas você pode ter um cisto ali e o medicamento passou ali e vai matar o cisto também, tá? A absorção deles é rápida e completa quando administrado por via oral. Tinidazol e sequinidazol duram mais tempo seu efeito, tá? É interessante, além de você utilizar o amebicida tissular para matar o trofozoíto que está lá no tecido, usar um amebicida, tá, não tissular, está mais na frente, tá? Sequencial com de ação luminal, que atua na luz do intestino. Que aí você consegue matar as duas coisas. Mata o cisto no intestino e mata o parasita que entrou, que é o tissular. E aí você consegue iniciar um processo de erradicação da amebise. E aí eu coloquei para vocês aqui só para ilustrar, tá, gente? Uma ideia de protocolo, tá? Porque é legal a gente saber. Do metronidazol, amebise intestinal e extraintestinal. Então ele mata o trofozoíto que entrou e o cisto que está fora. Tá aqui mais ou menos uma ideia de tratamento. Em torno de 5 a 10 dias, em 3 vezes ao dia de dose. Evitar no primeiro trimestre de gestação. Cautela no segundo e terceiro trimestre de gestação. Ou seja, gestante toma cuidado com o uso de metronidazol. E cautela durante o aleitamento, porque passa para a criança através do leite. Tinidazol, colite amebiana aguda. Tá?
Adulto, criança, o tratamento contraindicada na gestação. Por quê? Pode causar teratogênese. O que é teratogênese? Má formação fetal. Sequinidazol, amebíase hepática e intestinal. Pega as duas. Tá? Tá aqui uma ideia de protocolo para intestinal e para hepática. Também contraindicada na gestação por causa da teratogenicidade. Tá? E cuidado com doenças neurológicas ativas e discrasias sanguíneas, porque o sequinidazol pode estar influenciando nessas patologias também. Tá? Então, não é qualquer tipo de paciente com amebíase que pode estar usando os medicamentos. Outro tipo de medicamentos que a gente tem, né? E aí, esse aqui o pessoal conhece um pouquinho mais, né? Cloroquina, por causa do Covid, né? Que é uma tetraminoquileína, indicado para amebíase hepática, tá? Utilizada nesse protocolo aqui, tá bom? Não é indicado em paciente com psoríase e distúrbios de retina, porque pode estar complicando o quadro do paciente. Agora a gente vai entrar nos amebicidas que matam só as amebas que estão no intestino. Ou seja, são os intraluminais, só o que está no intestino. Não mata o que está no tecido e no sangue. Tá? Porque esses medicamentos não são absorvidos, eles ficam só no intestino. Tá bom? Dicloracetamida, ela fica no intestino porque ela não é absorvida pela via oral, mata trofozoíte cisto que esteja na luz do intestino e não tem efeito adverso, porque ela não entra no sangue, ela só fica no intestino. É mais indicada ali em gestante porque não tem tanta complicação. Teclosan, 20% só de absorção, luz do intestino, né, grosso, cisto, trofozoíte que estão lá, tá aqui mais ou menos o protocolo, e aqui em adulto e criança mais ou menos, aqui os protocolos mostrando do teclosan. Ele é bem tolerado, né, no máximo ele vai causar náusea, tá, e desconforto gástrico. E o índice de cura com o uso dele é de 75% a 100%. Tá? Amebíase intestinal. As que são outros órgãos, esquece. Esses aqui não vão resolver. Tá? Etofamida não tem absorção, eliminação fecal, atua só naqueles que estão no intestino. Crianças menores de 40 quilos, está aqui mais ou menos o protocolo, né, desse medicamento aqui. Tá? Etofamida. Crianças maiores, boa tolerância. Alergia urticária, prurida e flatulência, cura 100%. E a etofamida ela não é indicada na gravidez. Amebas de vida livre é só para ilustrar para vocês quem são elas, tá? Porque são aquelas que vão gerar aquela infecção chamada de oportunista, tá? Então a gente tem aqui as outras amebas causando problemas como, tá? Cadê? Meningite, tá? Que não é muito comum a gente ter, mas elas podem estar causando meningite, onde o paciente ele vai sentir aquela rigidez de nuca, desorientação e pode entrar em coma, tá? E nesses casos aqui de amebas de vida livre, que eu entrei em contato em lago, lagoa, piscina, que ela está vivendo ali, mas eu entrei e ela está oportunista, meu tratamento, né, devido aos sintomas mais graves, é o uso de anfotericina B por via intravenosa, tá? Pode ser intratecal também, né? Que é onde? Nos espaços subaracnoides para jogar direto na meninge, tá? Ou intraventricular, que é também para jogar direto na meninge. Ok?